Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo. Tá saindo vídeo todos os dias às 11h11. O vídeo de hoje é o dia da conscientização do autismo, né? Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, contar a minha trajetória, né, com isso e ajudar vocês, ajudar a compartilhar sobre isso, para quem tá passando por mesmo, tá bom? Tudo começou, né, com os 11 meses do meu filho, quando eu percebi que ele batia a cabeça dele em todos os lugares, eu percebia que ele não respondia pelo nome, eu percebia que ele ficava distante, que ele gostava de ficar brincando sozinho, que perto de locais onde tinha muito barulho, ele se sentia incomodado. A socialização dele, né? Ele não gostava de ficar muito com as pessoas, não gostava muito de abraço, de beijo. Ele simplesmente não gostava. E então eu acendi uma luzinha porque eu já sentia meu filho diferente. Já sentia que ele era uma criança diferente. Mas eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu levei ele no neurologista. O primeiro que eu levei, ele simplesmente falou assim, vamos investigar, porque pode ser autismo. E aí passou a medicação, né, para ele parar de se machucar. E falou assim, daqui a 6 meses você volta. Isso ele tinha 11 meses. Então, ele começou a tomar essa medicação e aí, quando eu fui para retornar com o meu filho lá, ele já não estava atendendo mais criança. Tive que procurar outro profissional. E aí esse outro profissional falou assim, vamos começar a investigação, sendo que eu já tinha começado. E aí eu vou te direcionar para uma psicopedagoga, vou te direcionar aqui para uma psicóloga, para uma fono, porque a fala dele ficou bem atrasada. Ela já começou a direcionar, né, para as outras profissionais. E aí, isso trabalhando em casa, né, tentando trabalhar em casa, estimulando a fala, estimulando até quesito com as texturas, porque a autista também tem essa dificuldade com a alimentação, né, de textura de alguns alimentos, mas a forma como eu encontrei foi de oferecê-los de maneiras diferentes. Por exemplo, mandioca cozida ele não gosta, mas a frita ele gosta. Beterraba ele não gosta por causa da textura. Tentei ralada, nada. Tentei ela cozida, nada. E aí a solução que eu tive foi cozinhar o feijão com a beterraba, que aí pega todas as vitaminas, todo o gosto, e aí ele aceitou. E aí dá mais a coloração também pro feijão, fica mais vermelhinho. E tem algumas que não tem jeito, por exemplo, cebola. Cebola, ele não gosta de cebola, que eu faço? Eu tenho que ralar. Ou às vezes eu faço ela normal para pegar o gosto e depois eu só separo do prato. Mas ralar eu acredito que absorve ainda mais as vitaminas da cebola, que ela é anti-inflamatória. Então a questão de alimentação foi isso. E aí continuou com a investigação, e aí foi passando os meses, e toda vez que eu ia lá, tinha um problema lá com o registro, eu tinha que falar todos os sinais de novo, e aí era pago. E aí eu voltava, falava a mesma coisa, até que eu desisti e fui procurar um outro. Esse outro foi numa clínica que se dizia ser especialista em autismo, só que as crianças lá eram totalmente desmerecidas, tanto aquelas que chegavam com diagnóstico, quanto aquelas que precisavam do diagnóstico. Então, era muito distorcido, sabe? A proposta era uma coisa e quando você chega lá era outra. E passou um monte de exame que não tinha nada a ver e não deu certo. Eu tive que tirar ele de lá e levar num outro psiquiatra. Dessa vez foi psiquiatra que eu levei, que ele é especialista em autismo, fica em Belo Horizonte. Gente, um profissional incrível, incrível. Ele bateu o olho no meu filho e ele sabia que meu filho era autista. Meu filho
Ele chegou no consultório, ele tinha 2 anos de idade. Eu comecei a investigar com 11 meses e com 2 anos de idade, por causa de profissional que eu tive que ficar mudando. Aí ele bateu o olho no meu filho, assim que eu entrei no consultório, porque meu filho, assim, ele gritava, ele chegou no consultório dele gritando, assim, esperneando, se jogando, tirando roupa, porque meu filho tem alguns momentos que ele não gosta de ficar com roupa, por causa do corpo, né? Eles não gostam etiqueta, essas coisas. Eles preferem ficar, né? Alguns, né? Porque como é um transtorno, isso difere de pessoa para pessoa. Não tem como você falar assim, todo autista faz isso. Não, cada um, como é um espectro, né? Um transtorno de espectro, esse espectro, cada um vai se manifestar de uma determinada forma, mas vai ter alguns sinais base que você vai conseguir identificar. E aí ele viu, já passou o laudo, trocou a medicação, porque antes ele tomava como se fosse não é genérico que fala, mas é de um determinado laboratório, eu não vou falar o nome aqui, tá? Mas era de um determinado laboratório e desse laboratório ele não fazia tanta eficácia, e aí ele trocou o laboratório e fez toda a diferença. Melhorou muito essa questão de autoflagelação e ele começou a ficar mais tranquilo. Aí passou todas as terapias, deu encaminhamento para psicólogo, psicopedagogo, passou para terapia ocupacional, fisioterapia, fono, musicoterapia, passou também, porque a música ela consegue ativar determinadas áreas no seu cérebro que te auxilia a lidar com suas emoções. Tem até cura, né, de várias e várias doenças. Autismo não é doença, vou deixar aqui muito claro que não é doença, mas a musicoterapia ajuda também em doenças. Assim como a auriculoterapia, assim como cromoterapia, que trabalha com cores, arte terapia e assim essas outras medicinas holísticas, né, essas terapias holísticas. E depois que ele encaminhou para todos, ele disse que era para colocar o meu filho em atividades, muitas atividades para poder cansar. Porque autista tem uma energia surreal, pelo menos o meu tem uma energia surreal. Ele não fica cansado. É uma disposição, é uma alegria. A conscientização para o autista aqui é porque como não é fácil de identificar assim, porque não tem cara. Autista não tem cara. Ele tem, como se fosse uma deficiência oculta, o que não é uma deficiência, mas é como se fosse uma deficiência oculta, porque para a Organização Mundial é uma doença, né? Na hora que você vai cadastrar lá é uma doença, mas é um transtorno que é diferente, é como se fosse o TDAH, é como se fosse a bipolaridade, porque é um transtorno, entendeu? É diferença de doença. Mas, assim, o preconceito é absurdo. É absurdo. O que não faz sentido nenhum a pessoa ter preconceito com esse tipo de coisa, porque muitas vezes falam que é falta de limite dos pais, eles falam que a criança vai fazer o que quiser, que a criança tá fazendo birra. E para vocês terem noção, o nosso cérebro só termina de ser formado com 25 anos. Você está crescendo, você está amadurecendo. As crianças não tem como manipular a gente. Entende? Ela não tem o cérebro maduro. Ela precisa de direcionamento para que a gente ensine elas a lidar com as emoções. Isso agrega dentro da inteligência emocional. Então, a gente precisa guiar para como a gente vai lidar com essa emoção. Por que essa emoção está ali? Qual que é a função dessa emoção? Então, é nossa função guiar essas crianças. E autistas, eles têm essa questão de sentir as coisas com muita intensidade. Eles têm essa coisa de tudo é muito, muito, muito intenso, que para nós é uma coisa, para eles é como se fosse um fim do mundo. É muita, muita coisa externa, como eles prestam muita atenção em muitos detalhes, é muita informação para o cérebro deles.
é até similar com o TDAH, que é como se a mente deles fosse 10 vezes mais rápida e eles conseguem captar muitas informações, entende? Muitas informações. E aí, eles não conseguem lidar com isso. Eles são muito detalhistas e essa coisa de hiperfoco, que é quando eles gostam muito de uma coisa, eles ficam imersos dentro desse gosto, desse interesse. É como se tudo ao redor desligasse e eles focassem só nisso. Isso é muito parecido com o TDAH também, que também é um transtorno. Então, assim como o autismo e o TDAH, você não consegue olhar a pessoa e falar assim, essa pessoa tem. Entende? E aí as pessoas estão se comportando de determinadas formas e você começa a julgar, você tem preconceito. Então, esse vídeo aqui é de conscientização pro autismo. Ninguém sabe as batalhas que as pessoas enfrentam. Isso não somente o autismo, né? Mas outros transtornos. Ninguém sabe o que a outra pessoa está passando. E aí vem críticas, e aí vem achismos, e aí vem informações erradas. Então, pais de autista, familiares de autista, se sintam abraçados com esse vídeo. Eu entendo vocês. Lidar com pessoas atípicas você tem que ser muito forte, porque você tem que ser o porto seguro deles, você tem que direcionar eles quando eles estão em momentos de crise, quando você, mesmo cansado, você precisa estar ali ajudando, auxiliando, se doando. E muitas vezes essas crises são muito cansativas. É muito cansativas não somente para nós, mas para os autistas em si. É uma sobrecarga emocional muito grande, são conflitos, né, muito grandes, então precisa sempre ter uma pessoa ali direcionando, sempre uma pessoa ali auxiliando, demonstrando como se faz. Autistas são, assim, muito sensíveis, muito sensíveis e precisam dessa proteção, mas também precisam de pessoas fortes ao lado que os ensinem a lidar com o mundo, os ensinem a entender que existem pessoas que vão entender o que eles passam e vai ter pessoas que não vão entender. Então, dar as ferramentas para essas crianças, para essas pessoas com autismo, para saber se virar no mundo. Para nós típicos, eu sou atípica também porque eu tenho TDAH, mas para as pessoas típicas já é difícil lidar, né, com os processos do mundo. Imagina para quem é atípico, para quem tem uma resposta diferente para isso, tá bom? Então esse vídeo aqui é uma conscientização para vocês, tá? E deixar aqui a marca registrada para todas vocês que estão lidando para isso, para todos os familiares, se sintam abraçados, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você tem algum autista na família, se você já conheceu algum autista, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau.